2 Crônicas, capítulo 20, quem achou? Vamos a partir do verso 12, mas antes deixa eu contextualizar. O povo de Israel estava, irmãos, sendo atacado. Os inimigos se juntaram, os moabitas, os amonitas, todos os povos das regiões montanhosas ao redor de Israel se juntaram para tentar, fazer com que o povo fosse totalmente extinto. A ideia era acabar com a nação de Israel. E diz a Bíblia Sagrada então que o rei Josias, ele reúne todo o povo de frente à casa de Deus, de frente ao templo do Senhor, e ele clama a Deus dizendo: Senhor, está aqui, a tua palavra diz que quando esses momentos chegassem, nós chegássemos até o Senhor nos salvaria. E ele diz aqui a partir do verso 12: nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque, olhe isso, eu queria que você, se você puder sublinhar aí na sua Bíblia, cada parte dela, vai ser muito importante. Ele diz: porque em nós não há força. Que mais? Perante esta grande multidão que vem contra nós. Que mais? E não sabemos o que faremos. E por fim ele diz: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ele diz: não temos força. É uma multidão de inimigos. Nós, mesmo juntos, não somos capazes de lutar contra eles e vencê-los, E não sabemos o que fazer. Não sabemos qual atitude tomar. Mesmo assim, os inimigos sendo muitos, não tendo força suficiente, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Amém? Amém. Então, irmãos, há momentos que nós nos sentimos sem força. Quem nunca, irmão? Quem nunca passou um momento desse, de olhar e dizer: não há ânimo, não há força. Eu queria, não é falta de querer, não é falta de vontade, mas não há força para reagir, não há ânimo para reagir. Mas entenda que isso não é algo que você somente passa. Meu irmão, a Bíblia diz que até grandes homens de Deus, como foi o caso de Elias, aqui em 1 Reis, capítulo 19, verso 4, lembrando que Elias, chegou um momento que ele estava exausto, ele achou que já tinha vencido, ele achou que estava tudo certo, mas de repente ele escuta uma ameaça vindo de Jezabel, e diz a Bíblia que ele vai para o deserto, caminho de um dia, irmãos, um dia inteiro entrando dentro do deserto, e lá chegando, ele pede a Deus a morte. Ele diz: já basta, ó Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. Imagina isso, uma falta de ânimo em um homem de Deus tão grande, que ele diz: me leva, não aguento mais, chega. Está na Bíblia. Então existem momentos que é normal, nós nos sentimos sem forças, mas o que fazer nessas horas? Vamos ver aqui na palavra de Deus, amém? Pelo menos alguém respondeu. Há momentos que são muitos inimigos ao mesmo tempo. Lembrando, irmãos, que estou falando de guerra espiritual, porque nós, servos do Senhor, não devemos focar nossa luta contra a carne e o sangue. Tem que ser uma guerra espiritual, mas mesmo assim, há momentos que são muitos ao mesmo tempo. E o salmista disse no Salmo 25, verso 19: olha para os meus inimigos, ele clamando a Deus, pois o que? Se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Davi estava passando por isso, momento difícil, que parecia que tudo estava contra ele. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. Hora que às vezes você não encontra um ombro amigo, você não encontra uma palavra de conforto, de consolo. Se isso nunca aconteceu, meu irmão, entenda, isso pode acontecer. Mesmo assim, nós temos que clamar a Deus.
ele pede socorro a Deus. Que mais? Há momentos que não sabemos o que fazer e nem como agir. De novo, quem nunca? De você olhar para um lado e para o outro e não saber para onde é que eu vou, Deus. O que eu faço? Qual atitude tomar? Qual é o melhor caminho a seguir? E a palavra diz em 1 Reis, capítulo 3, verso 7: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai Salomão falando. E ele diz: eu sou o quê? Apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Eu não sei fazer o que fazer. Mas ele vai buscar em quem? Em Deus. Me ensina, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu preciso. Amém? Vamos à frente. Olhar para Ele, né? Olhar para o Senhor e confiar nele. O rei, ele disse: tá aqui, são muitos inimigos, a nossa força é pequena, não dá para a gente enfrentar, não vai dar, não tem como, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. O salmista também disse no Salmo 121, salmo maravilhoso, todo crente conhece bem esse salmo, que diz: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez o céu e a terra. Elevo meus olhos para os montes, eu estou olhando para cima, mas o meu socorro vem de mais alto ainda. Ele vem do Senhor, ele vem de Deus. O rei fez a coisa certa. Amém, irmãos? Diz aqui no verso 13, voltando para o texto principal, paramos no 12, agora versículo 13, 2 Crônicas 20 e 13. Deixe marcado que nós vamos sempre voltar para ele. E todo Judá estava o quê? Em pé perante o Senhor, como também quem? As crianças, quem mais? As mulheres, quem mais? Seus filhos. É uma outra forma de dizer, irmão, estava todo mundo em pé diante de Deus. Verso 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Quem veio sobre ele? O Espírito do Senhor. Verso 15: e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim diz o Senhor, né? Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã, verso 16, descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Verso 17, de novo atenção, e se você puder, marque cada um deles. Nesta batalha, Deus dizendo através do seu servo, não tereis que pelejar. Postai-vos. O que significa isso? Estejam de prontidão, esteja no lugar de guerra, esteja vigilante, esteja atento. Mas olha que interessante o que diz depois: ficai parados, ficai parados, e vede o que? A salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. De novo, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Quando o Senhor luta por nós, diz claramente, irmãos, nesse verso 17, o Senhor, usando ali o levita, o adorador, ele disse:
nesta batalha, vocês não têm que batalhar. Nessa aí, vocês não vão batalhar. Amém? A batalha de Deus. Existem momentos, queridos, que Deus vai guerrear por nós, que Ele vai mostrar a sua mão poderosa para nos resgatar, para nos salvar, para nos tirar da vergonha, do opróbrio. Amém? Às vezes você olha e fala: pastor, mas não tem como, pastor. Está muito difícil. E isso às vezes, irmãos, é quando a nossa mente, ela quer trazer Deus para a dimensão do problema. Meu irmão, é difícil para mim, é difícil para você, mas para Deus não. Porque ainda que fosse impossível, seria impossível a nós e não a Ele. Amém? Você está entendendo isso?